Uma boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Jefferson Campos, primeiro secretário dessa casa, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos e uma boa sessão. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carbone. Por enquanto, ausente. Vereador Jefferson Campos. Presente. Vereador João Vidal. Presente. Vereador Jofre Neto. Por enquanto, ausente. Vereador Pastor Nunes. Presente. Vereador Bililia. Ausente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho. Presente. Vereadora Graça. Ausente. Vereadora Gorete. Ausente. Vereador Noilton. Ausente. Vereador Paulo Miranda. O vereador Gorete presente. Gorete presente? Gorete presente. Quem mais? Qual foi o próximo? Depois da Gorete. Noilton. Por enquanto, ausente. Paulo Miranda. Presente. Vereadora Poliana. Presente. Vereador Digão. Ausente. Vereador Salvador Soares. Digão está aí? Presente. Presente, Digão. Digão está aí? Vereador Salvador Soares. Ausente. Vereadora Vera Saba. Presente. Presidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vereadores no plenário. Ok, como foi dito ontem, durante a sessão, os dois primeiros itens de hoje seriam os dois votados ontem em primeira discussão e votaríamos hoje em segunda discussão. Depois entraríamos com a ordem do dia normal, ok? Senhor, Vereadora Gorete. Graça presente, presidente. eu gostaria de solicitar que nós temos um projeto, é o 8º, se eu não me engano, que coloca no calendário a festa do Divino do Alto São João. Aí a gente botaria sem discussão como terceiro item, só porque eu tenho receio de que não consigamos votar isso aí até o final do ano. Regimental a pedido de Vossa Excelência, passo para apreciação do plenário. Vereadores favoráveis à inversão do item 8º para ser o item 3º, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Passamos ao item 1º da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 41/2014, que dispõe sobre o plano de amortização do déficit atuarial do regime próprio de previdência social do município de Taubaté. Em discussão? Em encaminhamento de voto? Encaminhar, Luizinho? Encaminhamento? Discussão? Luizinho. É a segunda discussão, pastor. Apenas o vereador Luizinho na farmácia. Dispõe de 15 minutos para suas considerações. Plano de amortização atuarial. Ontem foi falado no final da sessão. Ontem foi falado no final da sessão que os dois itens votados ontem seriam os dois primeiros de hoje em segunda discussão. Ok? Então, é só o Luizinho que se inscreveu por enquanto para discussão. Aí depois eu abro para encaminhamento e voto de novo, ok? O vereador Luizinho é o único inscrito para discussão. Hoje é segunda discussão, vereador. Pode discutir. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectador da TV Câmara. Nós vamos iniciar, nós vamos votar em segunda discussão projeto autorial que a prefeitura mandou para essa casa e a gente ontem já aprovou em primeira discussão. Nós temos que relembrar, vereador Salvador, vereadores dessa casa, que no estudo minucioso que a gente teve fazendo, realmente a conta é muito elevada. Nós estamos aqui falando em termos de 4 bilhões
de reais que nós estamos assumindo um compromisso com os futuros governos dessa cidade. Nós não estamos sabendo o tamanho que pode ser a consequência futuramente, viu, vereador Carlos Peixoto, vereador presidente dessa casa. Nós estamos aqui dando um cheque em branco, ao contrário, para que as futuras administrações venham pagar essa conta. Venha pagar uma conta que não contraiu e que nós, vereadores, estamos assumindo isso enquanto estamos aqui nessa casa. Vereador Pastor Nunes, não tenha dúvida que se as coisas der errada, é a Câmara que aprovou. Quando dá certo, é a Prefeitura quem fez. Eu vi até um panfleto do vereador Jefferson hoje, alertando os funcionários da Ford, que foi aprovada a isenção de 15 anos, que a Prefeitura fez a isenção. Não, essa casa é que aprovou. E não aparece. Não, no top lá, na manchete, aparece a Prefeitura que deu. Está lá bem pequenininho que a Câmara, bem mais, que ninguém vai ler, mas a primeira manchete é que aparece, que é a Prefeitura que deu isenção para a Ford. E a Ford está fazendo um layoff para mandar os funcionários embora. Quer dizer, quando a coisa é boa, a Prefeitura assume. Quando a coisa é ruim, a Câmara é o padrinho, é o pai. Então, hoje, gente, nós estamos dando aqui, já foi aprovado ontem, nós podemos refazer uma leitura, se for de acordo com os vereadores. Nós estamos fazendo, vereadora Poliana, nós estamos contraindo uma dívida durante 35 anos, e que se não mudar esse regime, daqui a 35 anos vai ter que fazer outra votação, ou menos tempo, porque o IPMT não vai dar conta. Pela ordem, senhor. Pois não? É pela não, é a falar. Uma parte. Uma Com parte. todo prazer, vereadora Poliana. É que eu olho o Luizinho, presidente, já 2 mandatos, já tive o Luizinho como presidente 2 vezes. Quem sabe vai para o 3º, então, né? Pode. Mas a minha parte é no sentido do seguinte, vereador. Quando a gente olha para o montante da dívida, assusta bastante. Mas eu acredito que é isso que dá a segurança para que o IPMT cumpra os seus compromissos. Por outro lado, a gente tem no próprio projeto de lei um mecanismo de que qualquer gestor, ele pode fazer a revisão. Eu concordo com Vossa Excelência. Dos valores. E é isso que é uma coisa que Vossa Excelência sempre discute aqui, da necessidade da gente ter um corpo técnico aqui, contratar um corpo técnico para anualmente, porque aqui no projeto de lei diz que a revisão tem que ser feita anualmente. Agora, nós temos que ter, então, mas nós um temos corpo poder de técnico para revogar poder essa fazer revisão. isso. Nós temos poder de revogar, a Câmara tem poder de revogar, através da emenda, vereador. Eu acho que a emenda de Vossa Excelência veio a calhar, veio para acompanhar. Boa era. Mas nós não temos poder de revogar. Nós temos poder de travar, discutir, fazer a discussão, mas nós não temos poder de revogar aquilo que... Esse é o grande problema. Só tem que partir do Executivo. Sim. Vamos supor... Mas nós podemos recomendar. Nós podemos recomendar. Agora, vamos supor, eu vou dar um exemplo básico para a senhora. Sujeito que pega cesta básica a vida toda na prefeitura. Ele arruma um emprego, ele continua pegando a cesta básica, porque ninguém vai lá verificar se a saúde financeira dele melhorou. Está entendendo? Está entendendo? Ele arrumou um emprego. Mas como já tem a cesta básica, é um ganha mais. Ele vai lá quietinho e pega a cesta básica e não comunica à prefeitura que ele ganhou, que ele está empregado. É por isso que acontece muito. É por isso que a revisão ela tem que ser anual mesmo. Justamente. E a Câmara tem que estar ali, participando, acompanhando. Agora, qual é a punição se essa revisão não vier para casa e não for mandado para casa?
Qual é a contrapartida? Qual é o contraponto? Abrir uma CP, uma comissão processante? Caçar o prefeito? Gente, nós estamos aqui, eu falei ontem, nós estamos entre a cruz e a espada, vereador Cássio Peixoto. Porque vem falar um projeto desse, veio, não foi no Afogadilho, não foi no Afogadilho, mas foi em outubro. Não foi no Afogadilho, mas foi em outubro. Quanto tempo nós tivemos aqui para fazer audiência pública? Quanto tempo nós tivemos aqui para discutir? Qual é o corpo técnico que nós temos para dar uma orientação para nós? Qual é a medida necessária que nós tivemos aqui? Gente, nós estamos dando um cheque em branco. Cheque em branco ao contrário. Nós estamos dando um cheque sem fundo. Você entendeu? Então, eu voltei aqui para discutir hoje, que é um projeto de segunda discussão, porque eu estive pensando, revisando. Nós fazemos uma emenda, ótimo que a emenda da vereadora Poliana venha calhar para nos ajudar. Mas qual é a punição, vereador Digão, se não fizer? Qual é o revés? E se amanhã ou depois o IPMT tiver uma saúde financeira, quem que vem dizer aqui, olha, pode parar com tudo isso porque tem? Ninguém vem avisar. É uma caixa preta. Tanto o IPMT quanto a Unital. É uma caixa preta. Os funcionários da prefeitura, aquele que for estatutário, tem que recolher. E só aposenta quem for estatutário. Então eu acho que tinha que ter a mudança primeiro, para depois nós aprovarmos esse projeto. Ter uma revisão. Qual é o modelo daqui para frente? Como que vão ser as aposentadorias daqui para frente? Como que a prefeitura vai se manifestar daqui para frente? Não pode mais ter CLT, não pode mais ter terceirizada, não pode mais ter nenhum outro tipo de serviço paralelo e que não contribua e que faça o serviço público. Essa discussão nós não fizemos. Essa discussão não tem. Nós estamos assumindo uma responsabilidade que não é nossa. Nós estamos assumindo aqui uma conta em nome da população que não é nossa. Vereador Salvador, nós temos que rever. Tem uma promessa que venha para essa casa? Houve uma promessa que venha para essa casa para rever. Só pode partir do Poder Executivo que venha para cá para mudar esse tipo de aposentadoria, que possa rever, mas ninguém quer. Você acha que não vão fazer uma pressão louca em cima da Câmara para não mudar esse sistema? Mas o povo tem que socorrer, nós temos que socorrer toda vez que a Previdência do município ela não tiver com saúde financeira boa. Há 2, 3 anos atrás, um pouco mais, fizeram uma aplicação num banco que não era institucional, que não é um banco pan-americano, que depois acabou quebrando, tinha lá uma aplicação, vereador, ninguém prestou essa conta para nós. E hoje foi levantado aqui que vários bancos ainda fazem aplicação e a lei manda que seja banco estatal, banco que tenha saúde financeira boa. Quer dizer, lá faz o que quer, quando a bucha tem, vende para nós. Lá faz a farra do boi, quando a bucha aperta, o boi manca lá, vamos fazer curativo na Câmara. A Câmara que tem que curar a perna do boi. Olha, gente, nós temos a responsabilidade, faço parte dessa Câmara, porque se for aprovada, não adianta o voto contrário, não. Foi a Câmara que aprovou, o vereador Salvador falou tanto daqui. Cada um tem o direito de votar da forma que quiser aqui, e isso é o que é mais democrático aqui nessa casa. A gente não pode condenar nunca a maneira de votação de cada um aqui dentro. E nem querer que todo mundo tenha o mesmo pensamento que a gente. Aí seria o fim da picada. Mas, revisando, vereador Salvador, vereador Digão, nós estamos dando uma despesa de 4 bilhões de reais
em 35 anos. É em 35 anos, mas são 4 bilhões. Eu vou viver 35 anos e não vou juntar 1 milhão na minha vida. Que 1 milhão? Eu vou viver só por Neneca. Eu não tenho essa conta. O vereador Neneca é o... Vereador, Agora, permite? pois não. Vereador, além de 35 anos, nós somamos aí, dá 420 meses. Imagina só, 420 meses a parcelas fixas, ou elas são corrigidas, na verdade, de 10 milhões por mês. É muito dinheiro, vereador. Não, olha, gente, nós estamos aí, nós tínhamos que ter uma discussão mais avançada, gente. Não, é muito pouco tempo para se discutir um volume tão alto desse para a gente deixar conta, sabe? Quando você tem um comércio pequeno, você vai fazer um empréstimo no banco, até o Sebrae instrui você como você vai fazer essa conta, como você vai pagar, de que forma. Olha, não dá para fazer isso porque você não vai conseguir pagar. Ou dá para você fazer porque você vai conseguir pagar. E a prefeitura nada mais do que isso. A prefeitura nada mais do que é uma empresa e que tem um gerente que cuida da saúde financeira. E nós somos aquele que ficamos atrás, dando o aval para isso. Então, nós somos avalistas dessa empresa. Então, senhores vereadores, eu acho que o projeto vai passar, mas a responsabilidade dessa Câmara, ela vai, lá para frente, alguém vai cobrar essa fatura. Pode ter certeza que vão cobrar de nós essa fatura. Muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas considerações. Obrigado. Encaminhamento de voto. Vereador Salvador Soares. Beraçaba. Nunes. Apenas 3 vereadores. Vereador Salvador Soares, dispõe de 5 minutos para suas considerações. Boa tarde, presidente Carlos Peixoto, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, munícipes que nos assistem à sua residência. Bem, presidente, eu estava desanimado, achava que a vida estava tudo perdido, mas o vereador Luizinho parece ser a luz do fim do túnel. Vereador, acredito aí que de repente nós possamos então rever de fato isso daí, ainda é tempo, né? De nós aí que fomos embora para casa, conversamos com várias pessoas, né? Senti aí o receio de muitas pessoas também no dia de ontem, no dia de hoje. Várias pessoas ligaram para mim falando, olha, o que aconteceu? Todos falaram que precisava de fato um estudo, todos falaram que de fato precisava ser revisto, mas depois o projeto acabou sendo aprovado. E aí nós até discutimos, falou, olha, vai ter ainda a segunda discussão, eu acho que os vereadores podem ter sensibilidade, de repente nós voltarmos atrás e reprovarmos esse projeto em segunda discussão e pedimos aí, de fato, que a Câmara então cumpra o seu papel no que diz respeito à empresa para dar o laudo, a empresa para testar essa contratação ou esse aporte financeiro para o município. Eu acho que seria prudente da nossa parte, eu acho que seria cauteloso da nossa parte e zeloso da nossa parte, assim como os vereadores do município de Taubaté. Eu acho que nós devemos cuidar com carinho desse assunto, porque na verdade nós estamos falando de cinco orçamentos anuais, né? É um orçamento anual, imagina só, são 5 orçamentos, nós estamos fazendo uma autorização. Eu acredito que mediante a tudo isso, nós, os vereadores, poderíamos ser mais cautelosos no que diz respeito a essa aprovação e nós poderíamos reprovar em segunda discussão. Ainda há tempo de salvar essa discussão. Eu achava que a discussão já estava perdida, mas fico feliz de ouvir o vereador Luizinho. Gostaria de ouvir outros vereadores aqui que têm consciência do seu papel, sabe da importância dessa votação e sabe da preocupação e principalmente da questão financeira do município. Aí, presidente, eu chamo a atenção de todos os senhores vereadores, porque o governo federal também fala, né, de crise, fala de arrumar a casa. E para arrumar a casa, presidente, o governo está adotando algumas medidas, né? Está cortando gasto, está cortando investimento, está fazendo os ajustes necessários. Aqui, só para nós termos uma noção,
O prefeito ele tem 400 milhões de reais para receber em dívida ativa e parece que não quer dinheiro. Ele tem o dinheiro da Sabesp para receber e até agora nada. E aí ele quer colocar no couro da população, nas costas da população, 20% do IPTU, né? 20% de ISS, ele vai tirar aí esse dinheiro. E eu fico preocupado, presidente, porque na verdade quando você percebe que o IPMT não foi consultado, você percebe que a Unital não foi consultada, você percebe que a Câmara Municipal não foi consultada, o prefeito parece que ele está mandando em todo mundo, né? E aí eu até fico, hoje eu fui lá na Justiça Eleitoral assinar, viu, presidente, fui lá assinar hoje a resposta que a senhora Sueli, a juíza de Taubaté, porque eu tinha pedido para que desse posse para o presidente, uma vez que o prefeito está cassado em 2 instâncias, ela deveria cumprir. Daí fui lá, pela minha surpresa, ela colocou uma resposta bem educada, agradeço a resposta, porém não concordo. E também acaba até entendendo, né? Partidos políticos não se manifestam na cidade, sindicatos não se manifestam, Unital não se manifesta, IPMT não se manifesta. E aí parece que de fato o prefeito manda em tudo e está todo mundo cordeirinho, está tudo muito tranquilo. Eu fico preocupado e a população, ela está aqui hoje representada por nós temos que falar pela população, nós temos a responsabilidade de votarmos pela população, principalmente aquela população que mora na região mais periférica, que sofre aí com os problemas no transporte público, da saúde, da segurança, da educação, da limpeza urbana. A votação aqui, o nosso voto, ele representa o desejo dessa população. E para votar e atender o desejo dessa população, nós precisamos, no dia de hoje, derrotar esse projeto, reprovar esse projeto, porque entendo que um projeto é um compromisso de 35 anos, 420 meses, 4 bilhões, e fico feliz que agora hoje chegou aqui a informação real novamente, que para nós já era real essa informação, 4 bilhões e meio que o governo está pedindo aí para repasse para o IPMT. Eu acredito que é um dinheiro muito alto, o IPMT não foi consultado, a universidade não foi consultada, nós não fizemos audiência pública e nós estamos assinando um cheque em branco de 4 bilhões e meio para um prefeito cassado, condenado, os bens bloqueados, e aí não tem condições, e não paga IPTU, a família dele não paga IPTU, então ele também não vai ser nem sobretaxado. Então, presidente, com esse cuidado, eu acho que nós, vereadores, temos que ter essa sensibilidade, sabemos o que nós vamos estar votando agora, porque é um compromisso de 35 anos de financeiro aí que nós temos que pagar. Vereador Salvador, permite uma parte rapidinho? Não, eu pediria a Vossa Excelência que intercedesse junto ao Ministério da Previdência para a gente fazer uma comissão de vereadores para saber da veracidade, se o Taubaté vai perder mesmo recurso. Vossa Excelência tem esse meu compromisso de sair daqui, amanhã eu saio daqui, vou para Brasília, tem esse compromisso, se nós suspendemos esse projeto hoje, eu tenho o compromisso de fazer essa agenda no Ministério da Previdência Nacional, para que nós possamos de fato tratar esse assunto. Então fica aí o meu compromisso, se nós reprovarmos o projeto no dia de hoje, eu fico com um compromisso, não com a Câmara Municipal de Taubaté, mas com a cidade de Taubaté, para que nós possamos fazer uma agenda no Ministério da Previdência Nacional, para que nós possamos entender melhor essa condição, presidente, aqui, porque na verdade nós estamos colocando 4 bilhões e meio na conta da população taubatiana. Presidente Jefferson Campos, senhores vereadores, munícipes, essas minhas considerações. Vereadora Vera Saba. Boa tarde, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres pares, boa noite, munícipes presentes, telespectadores da TV Câmara. Novamente, venho fazer um apelo aos nobres vereadores para que rejeitemos esse projeto. Esse projeto não pode ser aprovado na tarde de hoje, porque ele, na verdade, apresenta inúmeras irregularidades. Uma delas é que o prefeito, ele mandou uma mensagem solicitando aportes no valor de 1.377.977.123,16 R$. Quanto, na verdade, os aportes
somando universidade, prefeitura municipal e Câmara Municipal, os aportes chegam a mais de 4 bilhões. Então, se o prefeito manda um projeto e já manda uma mensagem desta forma, já começa o projeto completamente equivocado. Mais um aspecto que vale ser pautado aqui nessa tarde de hoje é que o prefeito ele solicita os aportes com o início do exercício de 2014. Hoje é dia 2 de dezembro. Ele quer, no início agora, um aporte de 5 milhões para a prefeitura. Acabou. Praticamente o exercício de 2014 está findo. Nós temos aí um compromisso com a população. O prefeito não sinalizou de onde é que ele está retirando os recursos para destinar a esses aportes. O prefeito não sinalizou por que é que ele está direcionando esses aportes, uma vez que o presidente do IPMT deixou claro aqui, nesta Casa de Leis, que o IPMT apresenta boa saúde financeira. O projeto, além desses fatores, nós questionamos o presidente do IPMT, se existe déficit ou não. Nós questionamos o reitor da universidade, se a universidade ela tem condições financeiras, além do repasse, fazer a complementação prevista nesse plano de amortização. E também questionamos o prefeito. O prefeito ele não pode mandar um projeto de bilhões sem falar para a cidade da onde é que serão retirados os investimentos, de que áreas serão retirados os investimentos, da saúde, da educação, da segurança. De alguma área, em alguma área nós teremos um impacto. E nós sabemos o quanto os servidores vêm sofrendo em relação a esse descaso e o desrespeito com o qual o governo trata a questão da revisão dos salários, a questão das férias, a questão de muitas outras condições de trabalho, nas quais constantemente recebemos denúncias aqui na Casa de Leis. Mas não é só isso, nobres pares. Nós temos uma afronta aos direitos de participação social, nós temos aqui uma violação do controle social. Porque com a aprovação deste projeto, revoga-se o artigo 44 da Lei Complementar 29. E o que diz esse artigo? O que diz esse artigo é que o fundo, ele é administrado pelo Conselho de Administração Fiscal. Quem é que passa a administrar o fundo a partir da aprovação desse projeto que não garante direitos? No meu entendimento, o projeto simplesmente ele viola uma série de conquistas e direitos. Nós não podemos aprovar esse projeto. Nós temos que entender o quanto esse projeto é nocivo quando revoga o artigo 44, que diz: o fundo criado pelo artigo 241 da Lei Complementar número 1, ele é administrado pelo Conselho de Administração Fiscal do regime próprio. A partir de hoje, quem é que vai administrar esse fundo? Nós queremos saber, os taubatianos querem saber, porque uma vez também que a lei precisa de inúmeras reformulações, porque esse conselho, ele é designado pelo prefeito, ele é escolhido pelo prefeito. É mais um conselho dentro de uma proposta que não garante a ampla participação social e a democracia do município. Finalizando, senhor presidente, nós temos que entender que a taxa de manutenção, ela também violou uma recomendação deste conselho, quando sinalizou ao prefeito, se for ser realizada qualquer alteração na taxa que seja em 0,5%. O prefeito propôs uma alteração de 1%, que não é cabível, porque este conselho é um órgão deliberativo. Mais do que isso, nós temos que entender que os aportes, eles representam uma complementação, o que não caberia
De forma alguma, porque a universidade praticamente não tem condições de sobrevivência após o fechamento e aprovação desse projeto. E que dirá a prefeitura, que mal paga os seus servidores e não realiza também a revisão anual dos mesmos. Então são essas minhas considerações. De novo, reforço a necessidade que reprovemos esse projeto na tarde de hoje e que façamos audiências públicas e possamos aprofundar mais estudos a respeito do melhor caminho para um plano de amortização que vá atender os interesses dos servidores. São essas minhas considerações. Muito obrigada, senhor presidente. Isso aí. Presidente, por gentileza, ainda há tempo, presidente, eu solicito vista ao projeto para que nós possamos, então, de repente, apurar melhor, fazer melhor esse debate junto aí com os vereadores e com demais entidade que queira discutir o assunto. Eu solicito, então, vista ao projeto de lei. Regimental o pedido de Vossa Excelência, como está em segunda discussão, são 48 horas. O pedido de vista entrará, então, na próxima... Vossa Excelência quer o prazo máximo, 48 horas, ok? Então, ficará na item primeiro da próxima terça-feira. Ok? E entrará direto para o voto. Não haverá discussão do projeto, porque já houve o processo de discussão. Fica apenas o vereador Nunes Coelho para fazer uso da palavra. Ok? Pelote, senhor presidente. Vereador Licínio Farmácia. Queria lembrar Vossa Excelência falou que colocar em primeiro item, nós temos vetos. Não, primeiro item fora os obrigatórios, né? Se tiver algum veto, Okay, aí ele tranca a pauta. Obrigado. Desde que não tenha veto trancando a pauta. Se tiver veto, aí não pode entrar como primeiro. Ele vai entrar, é o primeiro fora os vetos, ok? Que tranca a pauta. Passamos ao próximo item da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Douglas Carboni. Senhor presidente, tem um item aqui, o 5º item, que fala sobre a subvenção para a PAI. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se for possível, a compreensão dos vereadores, que a gente possa votar sem discussão esse item. Então, nós temos o terceiro item, que foi invertido, que agora é o terceiro da vereadora Goretti, que era o 8º e virou o terceiro. E temos agora o pedido do vereador Douglas Carboni, que é o item 5º, virá, no caso, item 4º. Ok. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Passamos ao processo de votação. Projeto do vereador Diego Fonseca. Projeto de resolução 11 de 2014 altera a resolução número 11 de 19 de novembro de 1990. Artigo 1º, acrescenta-se o inciso 10º, artigo 43 da resolução 11 de 19 de novembro de 1990, que passa a vigorar com a seguinte redação: acessibilidade. Artigo 3º e último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação projeto de resolução número 11/2014, de autoria do vereador Diego. Agora o item da vereadora Goretti, que pediu inversão, como item terceiro. Primeira é projeto de lei 159/2014, inclui no calendário oficial de datas e eventos do município de Taubaté a celebração da Festa do Divino, realizada anualmente por ocasião da festa de Pentecostes na Igreja São João Batista, Alto São João, Paróquia de Santa Terezinha. Em discussão, passamos ao processo de votação. Artigo 1º, passa a fazer parte do calendário oficial de datas e eventos do município de Taubaté a celebração denominada Festa do Divino. Em votação, aprovado. Artigo 2º, o Poder Executivo poderá apoiar o evento nos termos da lei. Em votação, aprovado. Artigo 3º, as despesas decorrentes com a execução da presente lei onerarão a verba orçamentária própria. Em votação, aprovado. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinária 159/2014, de autoria da vereadora Goretti. Justificativa de voto, vereador Luizinho da Farmácia.
Menos vereador Luizinho. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectador do TV Câmara. Nós estamos aprovando um projeto da vereadora Maria Goretti aqui, com muito prazer, porque nós estamos resgatando o folclore da cidade de Taubaté, nós estamos dando uma oportunidade para o folclore de Taubaté. Então eu queria fazer esse preâmbulo aqui, para não fugir do tema, mas, por outro lado, eu fico muito triste que alguns dos vereadores aqui do passado teve que ir na delegacia de polícia, depor na delegacia de polícia, quando nós aprovamos aqui a concessão para o Convention Bureau da Casa Santa Leste, que está lá caindo, que ninguém fez nada, e que o projeto foi revogado e que nós ainda estamos respondendo criminalmente. O projeto está revogado, não vai mais valer. Como é que chama lá? É procurador que entrou na justiça, como é que chama? É o defensor público entrou na justiça contra os vereadores. A promotoria acatou e o juiz, nós estamos respondendo criminalmente. Um projeto que não existe, que não prosperou, porque a entidade desistiu, mas ninguém também tomou conta de lá. Ninguém está lá restaurando, está criando um mato lá, dengue, cobra, no centro da cidade, caindo lá. E essas autoridades que vieram encher o saco, não estão fazendo nada. Então, quando se tem, ali era para ser, sabe o quê? Justamente isso que o vereador agora está propondo, uma casa para que quem viesse visitar Taubaté tivesse um ponto de referência para ver aonde tem as festas de Taubaté, aonde são os pontos turísticos, aonde vai conhecer a cidade de Taubaté. Não, está lá caindo. Sabe aquele negócio? Você não faz, você não pode fazer e eu não deixo ninguém fazer. Vereador Douglas, é inadmissível umas coisas que acontecem aqui em Taubaté que não dá para entender. Ah, os vereadores aprovaram. Ah, de certo que os vereadores deram para o Convention Bureau lá explorar por 30 anos, levaram alguma propina. E ninguém faz mais nada. Está caindo. Essas mesmas autoridades que entraram com processo contra nós, não passam ali. Não conhecem Taubaté, pelo que eu vejo, Paulo Miranda. Não deve passar por ali. Ver o estado lamentável que está essa casa no centro de Taubaté. Entendeu? Não passam por ali. Então quer dizer que tem hora que a gente fica aqui, olha, não tem o que fazer. Meu querido vereador Luizinho, eu acho que ontem no seu discurso e o discurso de hoje, eu acho que o que o senhor está falando agora aí veio agregar tudo aquilo que o senhor comentou, todos os discursos que o senhor falou. No centro da cidade, de frente à praça, aquela praça, a Praça Santa Terezinha, e aquela casona lá, que poderia restaurar aquilo. Olha, eu passei ali com minha esposa, eu fiquei olhando, falei assim, eu não acredito que existe um negócio desse aqui no centro de Taubaté desse jeito. E ninguém vê. E ninguém comenta nada. Ah, domingo o vereador Salvador me encontrou caminhando pelo centro da cidade à noite. Que coisa feia, rapaz. Que coisa feia o centro de Taubaté, Douglas Carbone, domingo à noite. Que lamentação, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Sabe? Parece... Não tem iluminação. A praça não tem segurança. Gente andando de skate na praça, que eu vou falar um negócio para você, atropela você. Tinha 2 guardas na praça, os caras andando de bicicleta, empinando em bicicleta. Isso na praça do Epaminondas. Empinando bicicleta e os 2 guardinhas lá. Puseram uma casinha lá. A City também põe uma casinha lá que está aparecendo, em vez de casa de Papai Noel, está aparecendo mais casa de...
Que coisa feia, Noilton. Não tem criatividade. Não tem uma iluminação, não tem uma árvore iluminada. Você vai em Tremembé, uma cidadezinha muito menor, está tudo iluminado, tudo muito bonito, ô vereador. Não, o Papai Noel nem cabe lá para entrar. Cabe Papai Noel do... Sabe que tem, Nuno? Papai Noel do meu tamanho e do seu só para entrar lá. Papai Noel do tamanho do Digão não entra, do Noilton não entra. Conclua. Sabe? Já vou terminar. Quer dizer, lamentável. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Vera Saba. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereador Salvador Soares, a esperança não pode morrer, em nenhum sonho. Porque quem não sonha, não vive, certo? Hoje nós estamos aqui discutindo um projeto de extrema importância para o município. Quero cumprimentar a nobre vereadora Gorete pela iniciativa. Estou aqui para apoiar o projeto, votei favorável. E penso que Vossa Excelência sempre está atenta a essas importantes manifestações culturais, mas datas oficiais, e sempre a vejo apoiando esse movimento da cultura no município. Participando ativamente, é sempre referendada na Casa dos Figureiros, eu sou uma das frequentadoras lá, porque eu amo o artesanato, ainda mais o artesanato da nossa cidade. Então, nós estamos discutindo aqui para que o calendário, ele oficialize a festa do Divino, que já é raiz, que já é tradicional aqui no nosso município. Isso é valorização da cultura, nobre vereadora. Então, tem que parabenizá-la pela iniciativa, por esse olhar. E nós temos que valorizar todas as iniciativas que destacam e exaltam os taubatianos, nossos artistas taubatianos, porque são eles que compõem a nossa história. A senhora me uma parte? Pois não, nobre vereador. Eu não me inscrevi, até porque a inversão eu pedi sem discussão, então agradeço de Vossa Excelência, mais vereador Lizinho, né, ter tomado a iniciativa de justificar. Mas, assim, e agradeço até pelas palavras, mas a comunidade pede muito pouco, sabe? E não tem como mesmo eles conseguirem sem o apoio da prefeitura, né? E é uma manifestação que a comunidade toda participa mesmo. Então, isso é de grande valia para o bairro, para incentivar realmente que aconteça, porque em seguida já acontece a festa de São João Batista, que já faz parte. Então, a mesma estrutura servirá. Quer dizer que nós não vamos onerar os cofres quase que em nada, mas o atendimento à comunidade será de extrema importância e de grande valia. Parabéns, nobre vereadora. Eu não podia deixar de registrar esse importante projeto de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem esse olhar especial, e isso é valorizar a cultura e não despender recursos, é investimento no povo. Investir em cultura é valorizar não só a arte, mas valorizar a história do nosso município. E nós sabemos também que nós temos um desafio em nosso município, que é aprovar o Sistema Municipal de Cultura, para que esta festa ela seja grandiosa em investimentos, porque é investimentos. O povo taubatiano, ele quer ver nas ruas estas manifestações populares, porque existe uma atração turística. O turismo cultural, ele representa, eu acredito, que a vocação do município e um pilar da nossa história, porque a nossa cidade ela tem uma característica industrial, forte comércio, serviços, mas ninguém vai tirar de nós a nossa história, a nossa cultura.
Terra de Lobato, a história de Mazarope. Pois não, nobre vereador? Me concede uma parte? Pois não. É muito interessante porque a fala da colega vereadora converge muito, porque para o artigo que eu li, muito bem escrito, dos dois colegas vereadores, tanto o vereador Vidal, que ontem ele me falou do artigo, então eu fui ler hoje, viu, vereador? Como também do vereador Salvador Soares, que versam sobre essa questão da gente fomentar mesmo, estruturar e capacitar a nossa vocação turística, que acaba sendo muito pouco utilizada. E aí, numa situação que a gente tem aí a desaceleração do crescimento econômico e, enfim, a questão das nossas montadoras, do setor automobilístico, fica muito engessado. Então, a gente teria que ter outras vertentes para que a gente possa ter uma economia mais pungente, né? Muito bem colocado, nobre vereador. É pertinente. A nossa presidente da Educação, Turismo e Cultura tem feito um grande trabalho à frente dessa comissão permanente. Parabéns, é uma honra trabalhar com Vossa Excelência. E quero aqui reafirmar, senhor presidente, temos um compromisso com Taubaté. Hoje, nesta tarde de hoje, aprovando este projeto, valorizando a cultura, parabéns à nobre vereadora Gorete, e temos um compromisso com o taubatiano, que é aprovar o Sistema Municipal de Cultura, aprovar que seja criado o fundo, o conselho e que possamos pleitear o Plano Municipal de Cultura, que está há 2 anos na casa já. Exatamente. Concluindo, senhor presidente, podemos pleitear recursos, investimentos aproximadamente 30 milhões, federais, estaduais, nós vamos lutar por isso. Parabéns, nobre vereadora, são essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor vereador Alexandre Vilela, sua presidência. Agora, passamos então ao processo de votação. O projeto de lei 157 de 2014 dispõe sobre a transferência de recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI e para a Associação para a Síndrome de Down de Taubaté, a CID, da Outras Providências. Em votação. Em discussão. Em discussão. Em votação. Em votação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizar a transferir, sob a forma de subvenção, R$ 30.326 às seguintes entidades: a CID, APAI. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos sob a forma de auxílio no valor de R$ 19.674. APAI. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Artigo 3º. As entidades sem fins lucrativos, constando do artigo 1º e 2º dessa lei, para recebimento dos recursos decorrentes de prestação de contas, deverão observar as instruções emanadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Artigo 4º e último. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Declaro então aprovado o projeto em primeira discussão de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a transferência de recursos para a Associação de Pais e Amigos, APAI, de Taubaté, e para a Associação para a Síndrome de Down de Taubaté, e da outras providências. Eu volto aqui, o artigo aqui. Passamos agora ao próximo item da ordem do dia, que seria o primeiro item. Isso. Na verdade, na ordem que está com os vereadores. Seria o diretores. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Vera Saba. Tem uma emenda para apresentar um projeto. Este é o momento, vereadora. E também pela ordem, presidente. As emendas estão com os pareceres, vereadora? Presidente, eu quero discutir o projeto. Não, vai Só discutir, lógico. Vereadora, a emenda que Vossa Excelência vai apresentar estão com os pareceres? Okay. Sim, excelência. Presidente, está em discussão, né, o projeto? Tá. Tem a lista aí. Pela ordem, presidente. Vamos continuar a discussão do projeto. Sim, mas antes da discussão, solicito pela ordem. Queria até com o jurídico da casa, até estar falando com o vereador Salvador Soares aqui, informalmente, uma questão, talvez eu possa estar equivocado ou não.
né, Vossa Excelência pediu vistas na questão do projeto de amortização e tem 48 horas. Mas na mensagem fala-se da certidão negativa até o dia 9 de dezembro. Então eu queria só, se for dia 9, se a votação for no dia 9 mesmo, Taubaté poderá perder certidão negativa. Só uma questão, gostaria que o jurídico da casa, só para tirar essa dúvida desse vereador. E até, exemplo, se isso for nós anteciparmos o dia da votação, da deliberação, a preocupação desse vereador, então eu peço pela ordem aí, respeitando o pedido de Vossa Excelência. Tudo bem, vereador? Aí fica aí o consulta aí para o jurídico da casa. Tudo bem, vereador? Uma consulta, tá? Porque a minha preocupação é essa, chega no dia 9, perdeu o prazo de ter certidão negativa. Vossa Excelência manda. Eu não mando. É mais antigo que eu. Coitado, vereador. Eu só solicito, respeitando a prerrogativa de Vossa Excelência. Isso pode, né? Se tiver isso mesmo, que podemos, ao invés de ser 48 horas, ser 24, só isso. Dando continuidade, então, à discussão do projeto, temos já vereadores que falaram, a vereadora Poliana já falou, vereador Douglas Carbone já falou, vereadora Vera Saba já falou, vereador Luizinho da Farmácia já falou. Próxima vereadora inscrita, vereadora Gorete. Abre mão. Próxima vereadora inscrita, vereadora Graça. Graça. Está inscrita para discutir o projeto. Também abre mão. Próximo vereador Digão. Diretores, função de confiança de diretor e vice-diretor. Abre mão. Próximo vereador inscrito, vereador Vidal. Vereador Vidal, abre mão. Próximo vereador Nunes Coelho. Não está? Vereador Nunes não está? Não. Próximo vereador, vereador Noilton. Abre mão. Próximo vereador Bilili não está presente. Está ausente. E por último, vereador Jefferson Campos. O vereador não vai querer discutir ou vai abrir mão como os outros? Vai abrir mão como os outros ou vai discutir? Eu vou fazer o encaminhamento só. Encaminhamento? Abriu mão também da discussão. Então passamos ao processo de encaminhamento de voto. Os vereadores que queiram encaminhar o voto. Vereador Jefferson Campos. Vereadora Vera Saba. Apenas os dois vereadores? Os dois vereadores apenas. Presidente Carlos Peixoto, boa noite, vereadores, munícipe aqui presente, amigo da TV Câmara. Tendo como projeto de grande importância, a partir do momento que vai disciplinando aí dentro da rede municipal de educação, através do concurso, para o ingresso, a questão de a função de confiança de diretor e vice-diretor. E quero saudar aqui as comissões, né, por ter apresentado aí uma emenda desse vereador, que na época eu fui relator da Comissão de Finanças, se não me falha a memória, e tinha feito uma sugestão de ter o diretor, né, nas escolas com até 9 classes. E aí, né, a minha recomendação foi acatada aí nas comissões subsequentes. Então, verificando aí, então apenas saudar aí, porque pelo projeto original só apresentava vice-diretor, e a nossa recomendação aí é que tivesse também um cargo de diretor, e parece que foi acatado nas comissões aí. Então, quero saudar aí, né, as comissões, por ter entendido o espírito da nossa emenda. Eu tinha feito apenas um apontamento,
e aí foi apresentado nas comissões subsequentes. Então, somente são essas considerações, presidente. Isso. Então, eu queria saudar aí pelo entendimento da emenda desse vereador aí, tá? Muito obrigado, presidente. Vereadora Vera Saba. É isso aí, ó. Minha letra é feia, mas minha cabeça tá boa. Senhor presidente, nobres pares, apresentei no projeto várias emendas. Vou fazer uma síntese aqui, nós temos pouco tempo, mas é importantíssimo esse momento para esclarecimentos. Primeiro, eu quero agradecer a todos os vereadores pelo posicionamento à emenda que fizemos coletiva para acrescentar o parágrafo 7º ao artigo 2º do projeto, incorporando o artigo 19 da Lei Complementar 180/07 com a seguinte redação. Parágrafo 7º. Na primeira designação para a função de confiança de diretor e vice-diretor, deverá classificar-se pelo tempo de serviço e titulação em nível de graduação. Isso faz com que nós tenhamos diretoras e vice-diretoras capacitadas, contemplando por mérito aqueles servidores que já seguem um plano de carreira e que podem efetivamente conduzir o município, principalmente nesse período em que muitos diretores e vice-diretores não estão mais conosco. Então, quero agradecer a todos os vereadores pela participação e o entendimento da importância de valorizar esses profissionais. Quero apresentar aqui uma outra emenda também, acrescentando no texto, no parágrafo 3º, artigo 2º da propositura, incorporando também ao artigo 19 da Lei Complementar número 180/207, com a seguinte redação. Anualmente, a Secretaria de Educação regulamentará o processo de seleção de candidatos interessados em exercer funções de confiança, acompanhada do Conselho Municipal de Educação e da Associação de Pais e Mestres, porque nós entendemos que o papel do diretor e vice-diretor, ele é um papel fortíssimo que atua integrado à comunidade. Então, para garantir a ampla participação social, nós vemos aqui que o Conselho tem condições de acompanhar e a Associação de Pais e Mestres. Mais adiante, nós apresentamos a emenda número 2 ao texto sobre a classificação dos candidatos, acrescentando aqui o parágrafo 4º, a classificação dos candidatos inscritos dar-se-á por histórico funcional. Nós fizemos uma pequena alteração, ao invés do histórico atual, o funcional, porque muitas vezes nós sabemos que o atual depende da condição do servidor, dele estar ou não presente, se ele está afastado ou não. Então, o que caberia aqui é avaliar o histórico dele, e não a situação imediata. Então, foi uma simples colocação. Aqui nós apresentamos a emenda 3 para acrescentar o parágrafo 5º ao artigo 2º também, da propositura, incorporando ao artigo 19 da Lei Complementar 180. Aqui o parágrafo 5º prevê: o cargo de diretor será extinto na vacância, sendo assegurado aos ocupantes atuais as vantagens previstas na Lei Complementar 01 de 4 de junho de 1990, que institui o regime jurídico único para os servidores públicos do município enquanto investidos no cargo. Aqui nós acreditamos na eficiência do serviço apresentado pelos diretores e vice-diretores do nosso município, na continuidade desse trabalho que vem sendo realizado e também fazendo uma analogia à Lei Complementar 01. O extinto da vacância é possível desde que não haja a determinação legal, nós podemos aplicar por analogia. Aqui, seguindo a emenda 4, também acrescentamos ao parágrafo 6º, artigo 2º da propositura: somente poderá inscrever no processo de seleção candidatos que tiver cumprido o período de estágio probatório previsto em lei, se não tiver sofrido nenhuma sanção disciplinar prevista em lei e preencher os requisitos, exigências previstas
para o exercício da função no nível superior da carreira. Então, apresentei essas propostas, são emendas extremamente importantes para o projeto, para acrescentar, para valorizar, agregar valores e direitos aos servidores que tanto merecem a nossa atenção, servidores que estão à frente de um importante cargo no município. São essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Jefferson Campos, assuma os trabalhos apenas que eu possa fazer uso da palavra. A palavra, vereador Carlos Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes e amigos telespectadores da TV Câmara Taubaté, que eu peço licença para entrar em sua casa. Gostaria de parabenizar pelo projeto, inicialmente, mas eu gostaria de mandar um recado aqui, e agora venho usar essa tribuna até como em tom de desabafo, mandar um recado à senhora secretária de Educação do município de Taubaté. Nós, na quinta-feira, teremos aqui na Câmara Municipal de Taubaté o aniversário da cidade. A sessão de aniversário da cidade. Sessão solene, obrigatória dos vereadores, data máxima. Durante essa sessão, nós teremos o discurso do aniversário da cidade. Teremos dois taubatianos que receberão a maior honraria que se pode receber nessa cidade, que é a Comenda Jacques Félix. E teremos também alunos da rede municipal que melhor se destacaram no ano de 2014, sendo homenageados aqui na casa. Meu amigo vereador Noilton Ramos, meu amigo vereador Neneca, Paulo Miranda, Luizinho, Digão, Alexandre, Vidal, Graça, Vera Saba, Douglas Carbone, Diego, Salvador Soares, acho que eu esqueci ninguém, Jefferson Campos, que preside os trabalhos do momento, falei no Noilton. Cabe à Câmara Municipal fazer a medalha que será dada aos comendadores. Cabe à Câmara Municipal presentear estes senhores e senhoras, porque é um homem e uma mulher que receberão esse ano, a Lani e o Paulo de Tarso, com um presente que a Câmara dá, que é livros de Mazzaropi, de Monteiro Lobato, figureiras, DVDs de Mazzaropi, símbolos da nossa cidade. Cabe à Prefeitura Municipal fazer uma plaquinha, dando parabéns aos alunos. O cerimonial da Câmara entrou em contato com a secretária Edna Chamon. Sabe o que ela disse? Não temos verba para essas coisas. Parabéns, secretária. Parabéns pelo respeito que a senhora tem com seus alunos. Meus parabéns. Tenho a maior e a mais absoluta certeza que o prefeito Júnior Ortiz não sabe disso. Tenho a mais absoluta certeza que o prefeito Júnior Ortiz não tem a mínima ideia que ocorreu uma coisa dessa, porque jamais aceitaria uma coisa dessa, acredito eu. Até porque ele estudou em escola municipal. Agora, não temos verba para fazer 2 plaquinhas para homenagear os alunos que mais se destacaram na rede municipal de ensino, vereador Noilton. Secretária, fique tranquila. A Câmara Municipal de Taubaté vai dar um presente para os alunos da rede municipal de ensino. Vão sair daqui, não sairão desta casa de leis sem a devida homenagem. Nós faremos a nossa parte que a senhora não está fazendo. Na hora de encher a Câmara com professores para vaiar vereador que é contra esses livros que a senhora chama de didáticos, isso a senhora sabe fazer direitinho.
Agora, vereador, vir aqui e valorizar os alunos da rede municipal de ensino, que melhor se destacaram, a senhora não tem verba. vereador, Compre do seu bolso se precisar, secretária, que já ganha muito bem. Pague do seu bolso. É sua obrigação. É sua obrigação, secretária. Até porque a senhora não mora em Taubaté. Tem pouco respeito com os alunos da nossa cidade. Prefeito, pelo amor de Deus, olhe alguns secretários que estão ao seu lado. Pelo amor de Deus. presidente, Pelo amor de Deus. Vereador Nelson. isto mostra o valor realmente, o que é referencial para ela, né? Se ela disse que aquele material didático realmente é referência para os alunos, aí está vendo a referência que é aquilo que realmente era para ela valorizar, que é o humano, ela não tem um pingo de responsabilidade da valorização do humano. 2 plaquinhas. Não temos verba. A gente sabe que é retaliação à Câmara. Nós sabemos que é retaliação à Câmara. Só que ela não está retaliando a Câmara, não. Ela está retaliando a rede municipal de ensino. Mas fique tranquila, secretária, que a Câmara saberá dar a homenagem devida a esses belíssimos alunos que estarão aqui na próxima quinta-feira. Eram essas considerações, senhor presidente. Senhor presidente, uma parte. Sei que o senhor terminou, mas semana passada eu recebi uma informação em que, inclusive, o Ministério Público de Taubaté recomendou a exoneração imediata da senhora secretária, uma vez que ela está acumulando 2 cargos e realmente tem 2 salários e tem que dar explicações mesmo ao município de Taubaté. Então, parabéns, Vossa Excelência. Vereador Douglas Carbone. E quem paga ela são os alunos, porque se não fosse aluno, ela não estaria aí. Passamos... Pela ordem, presidente, eu solicito vista ao projeto de lei, presidente. É regimental. Qual o prazo, vereador? Porque isso aí... É o prazo máximo necessário. Porque isso aí preocupa os professores efetivos que estão cumprindo o cargo como vice-diretor e diretor. Na verdade, nós estamos discutindo aqui, presidente, a necessidade de nós fazermos um entendimento, uma vez que esse projeto ele vem hoje regularizar uma situação totalmente irregular. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro isso. Não é verdadeiro. O prazo regimental aí para poder... Não, prazo Jefferson Campos, o direito do vereador eu não estou questionando. Não estou questionando. Não estou questionando. No momento, ele está discutindo no momento, pedindo no momento exato. Eu não estou questionando o pedido de vista, eu presidente. tenho que cumprir o regimento. Com certeza. Eu quero só dar Vossa Excelência sentido. Eu não estou questionando o pedido de vice-vereador Salvador Soares, nenhum vereador, não é isso não. Mas assim, não é para regularizar uma coisa irregular, não é isso. Presidente, eu reforço o pedido de vista do vereador Salvador e parabenizo. Pela ordem, senhor presidente. Não tem discussão, não é requerimento. É pedido de vista. 48 horas. Não existe... Tá certo. 48 horas entra como segundo item da ordem do dia da próxima terça-feira. Lembrando dos projetos que não estiverem... que não trancarem a pauta. Pela ordem, presidente. Passar o vereador Salvador Soares aqui, tem um despacho da Previdência Social em relação à questão do plano de amortização. Vossa Excelência pediu o pedido de vista, mas poderia apenas antecipar o prazo, porque está aqui, o próprio governo federal está recomendando isso aqui. Eu queria que Vossa Excelência desse uma lida e fizesse uma consideração. Próximo item da ordem do dia. Pode ler? Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 35/2014, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Da outras providências. Em discussão. Não, desculpa, perdão. Não, desculpa, perdão. Deu errado. Ele é errado. Última forma, como falava no quartel, última forma. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 25/2014, de autoria do prefeito, que acrescenta dispositivos na lei complementar número 259, de 26 de setembro de 2011, Zona Especial de Interesse Social, ZEIS.
Em discussão, vereador Salvador Soares. Apenas vereadora Vera Saba. Mais algum vereador? Vereador Salvador Soares dispõe de 15 minutos para suas considerações. Presidente Carlos Peixoto, senhores vereadores, munícipes que nos assistem. Presidente, volto mais uma vez esses microfones da tribuna da Câmara Municipal de Taubaté. Discutir, presidente, que o prefeito está propondo aí a criação de 4 ZEIs, Zona Especial de Interesse Social. O que o prefeito quer, né? Eu fiz no ano passado, solicitei ao secretário de Planejamento Urbano, eu queria que ele mostrasse e apresentasse para esse vereador o que ele pretendia fazer na cidade, para desenvolver a cidade de forma organizada. E aí, presidente, para minha surpresa, até ontem eu não recebi esse documento. Não sei se chega, dá tempo de chegar hoje ainda, mas eu não recebi esse documento que eu solicitei para o secretário, até então, o ex-secretário Denis. Não recebi o documento, não sei como que a cidade vai crescer. E não sabendo como a cidade vai crescer, fica difícil nós propormos leis, nós fiscalizarmos o executivo. Demonstra uma falta de capacidade de gestão e planejamento. Eu tenho dito isso desde quando eu assumi, porque, na verdade, eu entendo que o governo planejado, ele custa menos para o município. E eu vou explicar por que custa menos. Veja bem, a região do Barreiro. Eu acho, presidente, que nós temos que aprovar uma lei aqui, que todos aqueles maus gestores vão receber nomes de rua naqueles bairros mais periféricos, só para o povo de lá lembrar que quem está fazendo sofrer foi aquele gestor. Porque, na verdade, olha a aberração que está saindo ali na região do Barreiro. Eu estive andando por lá hoje, e tem lá o Continental 1, tem lá o Continental 2, tem lá o Continental 3, você tem vários outros bairros no entorno, e para minha surpresa, não tem o mínimo de infraestrutura para receber esses moradores que estão lá, presidente. E o prefeito fala de me criar mais 4 ZEIs. Para que ele quer isso, né? Se o que ele tem hoje, ele não sabe nem o que fazer com o que ele tem hoje. Dia a dia surge conjuntos habitacionais, mas você percebe que tem o mínimo de infraestrutura, o mínimo de planejamento. E numa gestão séria, o mínimo que nós podemos exigir do gestor, do prefeito, é um planejamento. E aí eu falo isso, planejamento, presidente, porque eu quero aqui chamar a atenção, até inclusive do vereador Luizinho, vereador, para fazer um debate sobre o que o senhor discutiu recentemente aqui nessa casa. Eu estava pensando, vereador, falar sobre os sonhos. As crianças, quando nascem, elas nascem com sonho. E aí eu gostaria de saber também a opinião da vereadora Poliana, na oportunidade para que ela possa responder. A criança, ela nasce com sonho. E dia a dia, a sociedade que nós vivemos vai acabando com o sonho dessas crianças. Ela nasce, ela fala que quer ser médico, quer ser bombeiro, quer ser esportista. E aí dia a dia ela vai vendo que ela não pode. Ela não tem oportunidade para isso. E normalmente ela busca o outro caminho, aquele caminho que está no convívio mais próximo. Eu falo isso para nós discutirmos a questão da sociedade que nós estamos morando, que nós vivemos. E aí quando eu falo dos sonhos, a criança vai perdendo dia a dia o sonho. E aí nós não entendemos por que surge um marginal, por que surge um corrupto, por que surge um ladrão, por que a sociedade é tão heterogênea, por que ela briga tanto entre elas. E aí, quem é responsável na produção dos sonhos? Quem é responsável na construção de uma sociedade mais justa? É o prefeito, é o vereador, somos nós que somos os agentes políticos, que estamos mais próximos dessa sociedade. E nós somos responsáveis na construção dos sonhos dessa sociedade, dessas crianças. Infelizmente, dia a dia vai perdendo os sonhos. E aí, quando o governo federal cria o programa Bolsa Família, é para que o mínimo de sonhos possa ser realizado. O mínimo possa ser realizado. Quando nós criamos os programas assistenciais de proteção à criança, é para que ela possa continuar sonhando. E, infelizmente, os gestores que não planejam, que não ordenam a cidade, criam bolsões de pobreza, que criam bolsões
por falta de planejamento. A região do Barreiro, eu estou insistindo nisso, que o prefeito construiu lá, então, além de autorizar esses vários condomínios, e está saindo lá mais aproximadamente 500 casas do governo federal. O governo federal tem feito a parte dele, está construindo as casas, o governo do estado tem dado a sua contrapartida, está auxiliando na construção das casas, mas o governo municipal não está preparando as estradas para chegar até o local. Hoje, se nós sairmos daqui agora, nós pegamos um trânsito no Barreiro, pegamos um trânsito na Independência, pegamos um trânsito ali na Taubaté Veículos. Então é necessário que o governo tenha o mínimo de planejamento e o prefeito venha aqui para nós novamente falando o seguinte: olha, eu quero criar mais ex, zona de interesse social. Por quê, prefeito? O senhor não dá conta nem do que o senhor tem hoje, o senhor quer mais para quê? E aí eu fico assim, pensando, quem que é o responsável por isso? Será que é o prefeito mesmo? Porque parece que ele não é aquele prefeito que pediu voto, que apresentou um currículo maravilhoso, que eu, prefeito, acreditava, mesmo sendo adversário político do senhor, acreditava que o senhor seria um bom gestor. Mas não estou falando que o senhor está sendo bom gestor, porque eu estou vendo esses serviços meia boca. Sabe por que é meia boca? Porque estão comparando o senhor ao governo do Peixoto. E comparar o senhor com o Peixoto é muito ruim. O nível de comparação não está muito longe, não. Porque eu disse no início do mandato que o Peixoto ele tinha sido acusado aqui por ser ladrão de galinha, e esse é muito pior. E nós sabemos disso, e esse homem de forma irresponsável, esse gestor de forma irresponsável, está falando para nós o seguinte: olha só, o prefeito quer criar 4 ZEIs, era 15 minutos, correto? Oi? Parou com 5. Então o prefeito quer criar mais 4 ZEIs. Aonde ele quer criar essas ZEIs? Essa zona de interesse social, lá na região do Belém. O prefeito quer criar mais uma ZEI lá no Parque Piratininga. O prefeito quer criar mais uma ZEI, uma zona de interesse social, lá na região do Itaim. E mais uma na região da Gurilândia. Eu acho que é um equívoco, eu entendo, eu acredito que o prefeito tem que mandar para essa Casa de Leis um projeto de ordenamento, de deslocamento, para onde essa pessoa vai, de onde ela vem, para onde ela vai. Só que isso o prefeito não consegue colocar no papel. Será que é por falta de profissionais competentes? Porque não foi isso que ele mostrou durante o período eleitoral. Ele mostrou currículos maravilhosos, mostrou um programa mirabolante, porém, nós estamos percebendo dia a dia que isso não acontece. E aí eu fico triste, porque eu vejo que algumas pessoas falam: olha, o governo do Júnior está ficando bom. Mas bom em relação está melhor que o do Peixoto. Prefeito, essa é a comparação que fazem. Melhor que o Peixoto, bastava ser qualquer um, não precisava ser o senhor. Agora, para o senhor propor criação de ZEIs sem dar conta do que existe hoje, eu acho que é vulnerável. Eu entendo que é vulnerável porque o senhor ainda não apresentou, o governo não apresentou um plano de desenvolvimento ordenado da nossa cidade. Nós ainda temos problemas na região do Sete Volta, essa região que foi aprovado ali, um condomínio de luxo, que eu entendo que esse condomínio não vai dar certo, porque inclusive a nova Dutra, a mão da Dutra, a Dutra autorizava as pessoas virarem sentido Belém. Tinha uma plaquinha lá, depois que abriram o condomínio, plaquinha de proibido virar. Com a abertura do condomínio, foi retirada essa placa, foi permitido o retorno das pessoas lá em frente ao Atacadão. Estou falando daquela região em frente ao Atacadão, ali próximo à Chácara Silvestre. Ali é uma prova de que não tem planejamento. Se propôs a criação de um condomínio de alto padrão ali, e pelo que nós estamos vendo, esse condomínio dificilmente vai sair, porque na verdade você tem uma região periférica muito longe, os serviços públicos estão muito distantes. Eu acredito que dificilmente nós iremos ocupar essa região, uma vez que a taxa de natalidade ela está em torno de 1,8, 1,7 de crescimento. Esse é o crescimento da população taubatiana, e dificilmente até 2030 nós vamos chegar a número acima de 400 mil habitantes, que hoje essa região demográfica nossa da cidade de Taubaté comporta toda essa população, sem precisar expandir para essas outras regiões. Eu entendo que um projeto como esse, o prefeito ele vem, ele pede
mas ele pede de forma inconsequente e irresponsável, sem ter um planejamento, sem dizer para você o seguinte: olha, você pode ir para lá, que lá eu vou fazer as minhas obrigações. E quais são as obrigações do Executivo? Levar a infraestrutura mínima necessária. Não pode simplesmente esperar do construtor para que ele possa fazer, porque muitas das vezes o construtor só faz no entorno ou dentro do seu empreendimento. E no lado externo acaba sendo de responsabilidade, então, do próprio município. O município acaba não tendo condições para executar o serviço e aí acaba transformando a cidade numa Guarulhos, com todo respeito aos moradores de Guarulhos, que eu acho que Taubaté está se tornando esse modelo meio um crescimento atrofiado, que não desenvolve. Por quê? Porque não tem acesso, não tem rodovias, não tem estrada para fazer com que as pessoas se desloquem da melhor forma possível. Nessa região, na região em questão que eu tratei, que é a região do Barreiro, eu acredito que o governo precisa urgentemente duplicar a estrada do Barreiro ali, para levar essa população até esse local, ou criar um acesso alternativo, coisa que eu não vejo, não vi até agora no planejamento, fazer um deslocamento da população da região central para outra região, lado de cima da Dutra, coisa que também não estou vendo no papel, a duplicação dos viadutos, isso não está ocorrendo. Por que não está ocorrendo? O prefeito ele está fragilizado diante a Nova Dutra, ele não consegue dialogar com a Nova Dutra, levar um projeto palpável ou viável para que de fato a Nova Dutra possa incorporar e implementar na cidade. Presidente, eu fico preocupado que essa falta de planejamento traz um prejuízo muito grande para a população. Esse prejuízo nós vamos ver no dia a dia, né? Dia a dia, porque imagina só você, vai para um local como esse, lá na região do Barreiro, você tem Continental 1, Continental 2, Continental 3, tem São Gonçalo, tem Vale, Morada do Vale, você tem alguns outros residenciais ali, que acaba então tendo um alto número de habitantes dessa região, sem estrada, sem acesso, então fica tudo tumultuado, precisa se ordenar. Quando o prefeito fala de criar na região do Itaim, não é diferente. Não é diferente. Você pega a Avenida São Pedro hoje, se você for para lá no horário de pico, que é de manhã, quando os militares vão para o Exército, coisa que o vereador... Conclua, vereador. São 15, foi 10, tá certo? Isso. Ah, desculpa, então, marcaram errado? É 15 minutos, não é, vereador? Com certeza. Então falta mais 5 minutos, então. Com certeza, aqui tinha marcado errado, vereador. Ok, então Vossa Excelência está... Todo mundo erra. Presidente, pode mandar. Erra. Tem um samba muito bonito, se todo mundo erra, todo mundo vai errar. Então, presidente, em relação à questão da região do Itaim, o governo também, eu entendo que ele não tem um projeto, que na verdade eu pedi aí esse projeto de desenvolvimento daquela região. No mínimo seria duplicar ali a Avenida São Pedro, ou transformar em mão única, não sei, buscar uma solução, porque no horário da manhã que os militares vão para o Exército, próximo das 7 horas, 6h30, 7 horas, até 7h30, você tem um alto fluxo de carro nesse local. E além disso, se criou ali mais um residencial, você tem várias pessoas ocupando aquela região, e aí com isso aumenta o fluxo de carro. Aumentando o fluxo de carro, você não tem rodovias, você não tem condições de fazer com que as pessoas se desloquem, e você traz com isso um prejuízo emocional, prejuízo de tempo para essas pessoas. Eu penso isso, presidente, e acredito também. Na região do Belém também não é diferente, essa proposta do prefeito, porém, na região do Belém, nós estamos aí ainda dependendo do DR, dependendo do governo do estado, porque o governo do estado falou que iria duplicar, o governo do estado, então mentiroso, mentiu para nós ano passado, disse que ia começar já essa obra da duplicação aqui da Oswaldo Cruz até próximo ao quilômetro 5, aonde vai chegar a Tamoios, a Carvalho Pinto. Então o governo também não fez a lição de casa, o governo do estado. Então não adianta simplesmente nós autorizarmos a criação dessas zonas de interesse social sem o governo mostrar para nós por que ele quer isso. Se nós simplesmente autorizarmos, o prefeito ele começa a fazer aqueles aglomerados habitacionais, onde você cria, ao invés de resolver o problema da habitação, você causa criando então uma concentração de pobreza e aumentando assim, degradando mais a vida dessas pessoas moradoras nesses condomínios, nesses conjuntos. Presidente, isso encarece o custo da vida dessas pessoas, porque quando coloca elas
em condições precárias, na ausência dos serviços públicos, então a população é que sofre. Falo isso também, presidente, porque o governo tem que começar a pensar e planejar a questão da locomoção, transporte público. Nós temos que fornecer o transporte público para as pessoas dessa região. Porém, o serviço acaba sendo precarizado, acaba sendo prejudicado, uma vez que você coloca um número volumoso de pessoas e com isso aumenta então o número também de veículos para essa região. E a outra região, presidente, que o governo fala, ele fala de criar a ZEI lá da Gurilândia, né? Na região da Gurilândia. Então eu fico preocupado com isso. Novamente, a região da Gurilândia vai receber então mais um condomínio, mais uma região, de repente, mais um conjunto habitacional popular ali, onde nós sabemos que ali nós temos, assim como tem na região do Parque Três Marias, na Chácara Silvestre, você tem ali na região da Gurilândia, da Água Quente, você acaba tendo vários problemas sociais. E aí, como eu falei desde o início, a questão dos sonhos. O governo acaba matando a população, matando as crianças, porque ele limita dos sonhos. Ele acaba com os sonhos da criança de morar com dignidade, de estudar com dignidade, de viver com dignidade. Na verdade, o governo ele coloca as pessoas nos locais mais periféricos, mais paupérrimo possível, para que essas pessoas possam viver. Prova disso foi que o ex-prefeito José Bernardo Ortiz construiu mais de 100 casas em cima do lixo para as pessoas morarem em Taubaté. E tem várias pessoas que ainda moram sobre o lixo na construção do ex-prefeito Bernardo Ortiz. Esse é o modelo PSDB de governar que nós não concordamos. E aí, presidente, o último recado, eu quero aqui até fazer um desafio para o presidente do PSDB, vereador Digão, porque o governo está trazendo para nós aqui na Câmara Municipal um projeto de taxa de luz. Eu quero ouvir os outros prefeitos aqui da região, eu quero conversar com o prefeito Carlinhos para ver se de fato isso é necessário e faça um desafio para o presidente do PSDB aqui dessa casa, para que ele possa me levar em uma outra prefeitura que seja governada pelo PSDB, inclusive para nós debatermos se é necessário de fato essa taxa de luz aqui no município de Taubaté. Irei conversar, marcar com o vereador, com o prefeito Carlinhos de Almeida para ouvi-lo, se de fato é necessário e se for possível, vamos formar uma comissão de vereadores para que nós possamos percorrer as prefeituras, vereador Jefferson Campos, e saber se de fato é necessária essa taxa de luz, porque se lá for necessário, o prefeito vai ter que explicar para nós e justificar, porque se lá pode fazer, aqui nós temos que discutir, entender, saber se é necessária essa taxa de luz. Então fica aí o desafio aí, para que a gente possa de repente formar uma comissão para saber se é necessário então a implementação da taxa de luz no município de Taubaté. Muito obrigado, presidente. Com certeza, ele é determinação federal. Vereadora Vera Saba, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Ok, tá bom? Senhor presidente, nobres pares, nós temos mais um projeto nessa noite de hoje de extrema relevância para o município. Nós somos favoráveis à aprovação de projetos tão importantes como este, que cria zonas especiais de interesses sociais, as ZEIs, de conjunto habitacional, o prefeito quer inserir mais bairros, como o Conjunto Habitacional do Belém, Parque Piratininga, Itaí e Gurilândia. Pois bem, o que não somos favoráveis é a maneira como os projetos estão sendo apresentados aqui para nós, vereadores. Por quê? O projeto ele tem que seguir toda uma organização e uma diretriz do plano diretor do município. Esse plano diretor do município, ele não é estático, ele é um plano que tem uma flexibilidade a partir do momento em que algumas questões são alteradas a partir de leis, como esta que nós estamos discutindo aqui, de interesse da população de Taubaté, principalmente dos moradores desse bairro. Então, na sequência, o que o prefeito deveria fazer para organizar o projeto antes de encaminhar para casa, nobre presidente, seria cumprir as etapas do projeto. Então, o que prevê as ZEIs? Novamente aqui, reafirmando que essas
zonas especiais de interesse social, ZEI, zonas especiais de interesse social. Essas zonas, para serem discutidas, elas vêm no âmbito do plano diretor. Só que é necessário a realização e organização de um grande plano. É um plano especial, urbanístico, que envolve toda a sociedade, principalmente os movimentos de moradia e também os movimentos ambientais, especialistas que fazem um controle da região, se existe o cumprimento das reservas, se existe o cumprimento de leis. E não só isso, a questão de infraestrutura. Quando você declara que uma zona é especial, você tem que cumprir a diretriz de organização ambiental, de expansão. Mais do que isso, você tem que seguir o que prevê todo o processo da Lei 259, a lei complementar, onde prevê o plano de urbanização das ZEIs deverão ser definidos com padrões específicos. Não existe em nenhuma parte do projeto essa definição. Além disso, uso, ocupação, edificação, porque os padrões urbanísticos e procedimentos serão definidos a partir desse plano. As formas de gestão e de participação da população. Quantas audiências públicas foram realizadas para que fosse discutido esse projeto? Não consta aqui, nesse projeto, a realização de nenhuma audiência pública. Nem com os moradores da população, e nem com esse movimento da moradia, e nem com esses especialistas e esse movimento que organiza a questão ambiental. Além disso tudo, as formas de financiamento, de transferência, de aquisição das unidades habitacionais a serem produzidas. Claro que nós queremos que a população de Taubaté possa pleitear o programa Minha Casa Minha Vida, mas antes é necessário que sejam seguidos esses procedimentos, e não foram. O prefeito, além disso tudo, ele não seguiu uma organização prevista já no plano diretor, que sinaliza que todo esse plano de ação tem que ser pactuado junto à sociedade, com identificação desses assentamentos precários. Tem que fazer um diagnóstico de como estão os moradores desse local, para que haja identificação desses assentamentos. Além disso tudo, tem que ser feito um levantamento de campo, uma vistoria técnica no local, o que não foi apresentado aqui. Tem que ser feito um levantamento topográfico cadastral, também não foi apresentado para nós. Aqui, mais desse projeto, que não temos um mapeamento, inclusive o nobre vereador Geoffrey Neto já encaminhou um ofício solicitando ao Executivo, porque um projeto dessa relevância tem que ser aprovado, mas o vereador, uma vez aprovando um projeto, sem que seja encaminhado toda essa documentação, ele corre o risco até de perder um mandato. Perder um mandato por conta de uma alteração no plano diretor do município, sem o cumprimento das disposições legais. Avançando um pouquinho mais das exigências legais, tem que ser feito aqui a aerofotogrametria, que é possível contratar ou comprar uma foto aérea do município na porção urbanizada para fazer o diagnóstico do local. Então, é necessário a captação da imagem via satélite. Além disso tudo, a quantificação dos domicílios, o levantamento socioeconômico cadastral. Quem é que vai poder pleitear? Qual é a margem? Qual é a faixa de renda? Qual é a necessidade? Não foi apresentado. A contagem dos domicílios, a estimativa tendo a referência das imagens captadas via satélite.
além disso tudo, os dados do IBGE, mais a tipologias de assentamentos precários. Existem assentamentos precários na região? Esses imóveis, eles estão realmente de forma precária? Qual é a infraestrutura? Foi colocado aqui a questão da expansão urbana. Foi apresentado há um tempo um projeto na casa, foi aprovado, eu insisti bastante que não poderia ter sido aprovada a expansão urbana na área rural sem que houvesse um planejamento e o estudo em relação à questão saneamento, a questão de infraestrutura, porque você não pode expandir simplesmente a cidade, você tem que prever a questão de água, rede de esgoto, toda a parte de também infraestrutura em políticas públicas. Existe escola, existe a adequação do transporte público, existe a questão de segurança, existe as áreas de lazer, a área verde foi reservada dentro desse projeto, mas nós aprovamos aqui, fui voto contrário em relação a isso, e o prefeito se comprometeu em encaminhar os documentos, regularizar as pendências, e nada foi apresentado. E nós temos sérios problemas nesses bairros onde foram garantida a expansão, mas sem a garantia de infraestrutura. Até manta asfáltica, até a questão básica de correio, inclusive denominações de ruas. Nós temos problemas de precariedade em relação a essa expansão urbana. E nós estamos diante de um projeto muito importante, que visa, sim, que esses moradores possam pleitear os investimentos do programa Minha Casa Minha Vida, mas, dentro dessas condições que o projeto foi apresentado, nós não temos condições de que esses programas, de que esses financiamentos serão aprovados. O prefeito, ele tem que apresentar as condições do terreno, as condições da moradia, a condição do traçado urbano, a infraestrutura urbana, como acabei de falar sobre a questão de iluminação, rede de esgoto, esses equipamentos públicos, a legalidade fundiárias, as intervenções físicas realizadas, uma série de fatores elencados aqui. Tudo que eu estou falando está previsto dentro do quê? De uma legislação que compõe a organização do plano diretor do município, estatuto da cidade e mais, o plano de urbanização das EIs. Aqui eu quero novamente frisar e registrar dos objetivos é o estabelecimento de condições e parâmetros específicos para a recuperação física e regularização fundiária dessas áreas que já são ocupadas de forma regular e espontânea pela população de baixa renda. Nós sabemos o quanto Taubaté cresceu, quanto Taubaté se desenvolveu, expandiu, mas de forma desordenada. E para a gente organizar todo esse processo, é preciso que essas leis sejam aprovadas nessa casa com excelência. E nós nos dispomos a trabalhar para o povo taubatiano, estudando cada projeto, desdobrando o que é realmente fundamental e importante ser previsto, ser garantido. Mas, ainda, nós temos que destacar que a garantia da participação popular, principalmente dos moradores, em todas as etapas, é fundamental, é essencial. Nada existe. Uma lei não tem sentido, uma lei não tem sua essência. Se os maiores interessados, que são os moradores dessas regiões, desses locais, eles não foram chamados para a discussão. A discussão dentro do quê? De uma linguagem popular, de uma linguagem acessível e também da participação dessa equipe técnica, desse movimento técnico que já discute moradia há muitos anos. Então, em todas as etapas, a população
tem que estar presente na etapa de planejamento, na etapa de implementação, das ações necessárias para a recuperação e regularização dessas áreas. E não somente essa participação deve estar prevista, como uma efetiva postura de protagonismo, uma postura em relação ao processo decisório, porque não adianta chamar o povo e deixar a população entrar muda e sair calada. A população tem que fazer esse presente e assumir esse protagonismo e falar: não temos equipamentos públicos nesses locais, temos sérios problemas em relação à rede de esgoto, em relação ao asfaltamento, em relação ao transporte público, em relação à questão de instalação elétrica, que agora a gente vai estar discutindo essa questão de taxas também. Iluminação, sim, são os equipamentos, fazem parte da infraestrutura adequada. Agora, falar e apresentar um projeto que esses moradores vão pleitear o programa Minha Casa, Minha Vida é muito fácil, mas fazer a tarefa como tem que ser feita é difícil, porque exige do gestor maior empenho e o envolvimento de sua equipe, o envolvimento de sua equipe técnica. Eu também, analisando o projeto, identifiquei aqui que existe uma carência em relação à manifestação do Conselho de Desenvolvimento Urbano. Nós não temos aqui, num projeto tão importante como esse, um parecer do Conselho de Desenvolvimento Urbano. Eu estou aqui, de novo, destacando que o controle social faz parte do processo, é parte fundamental para efetivar esse projeto. E nós não temos nada a respeito. O prefeito tem que encaminhar, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano tem que se fazer presente também nesse projeto, tem que fazer o seu manifesto favorável ou contrário, apresentar aqui atas de reuniões, porque as pessoas não estão discutindo os projetos antes de serem encaminhados aqui para casa. Em relação a essa questão, é fundamental que tenhamos a consciência de que a aprovação de um projeto que tenha essa relevância, sem esses aspectos legais serem respeitados, nós só podemos garantir que novas áreas serão ocupadas de forma precária em nosso município. E esse não é nosso interesse, esse nosso papel como legislador. Nós queremos aprovar sim, mas faço as pontuações para que o chefe do executivo tenha consciência dos seus atos e encaminhe todos esses documentos que foram pautados por esta vereadora. Então, quero agradecer e me colocar à disposição também. Gosto muito dessa discussão de direito urbanístico e nós queremos exaltar a população de Taubaté, garantindo áreas importantes, o programa Minha Casa Minha Vida, mas que sejam cumpridas determinações legais, conforme prevê o Estatuto da Cidade. São essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Após a fala da vereadora Vera Saba, e já pelo adiantar da hora, não vou estender a sessão para o próximo projeto, senão já faltam 4 minutos para o fim do... Então, declaro encerrada a presente sessão, lembrando a todos que amanhã, às 15 horas, sessão ordinária. Presidente. Uma boa noite. Oi. Presidente, se encerrar, presidente. Pela ordem, eu tinha feito uma... Não vamos votar. Um apelo... sim, vereador, Vossa Excelência, que é isso? Um apelo ao vereador Salvador Soares em relação para antecipar a questão da amortização, que tem um convênio com a data do dia 9. Vossa Excelência quer se manifestar, vereador? Fica à vontade. Bem, presidente, só para deixar claro, vereador Jefferson Campos, do nosso entendimento, na verdade, vereador Jefferson Campos, o que está ocorrendo? O município, ele está pedindo para a União recurso, convênio, correto? Que é praxe, qualquer município. Que é praxe, né? E aí, com isso, veja bem, ele precisa de uma certidão de regularidade, ele está pedindo para o Ministério da Previdência.
Essa regularização, vereador, não necessariamente tem que ocorrer até dia 9. Na verdade, pode ocorrer a qualquer momento. E, na verdade, os convênios também, que hoje que o governo está falando que tem, na verdade, pode ser também solicitado a qualquer momento. O que cabe dizer aqui, que não se justifica nós assumirmos um compromisso de 35 anos, de 4 bilhões e meio, para fazermos convênio de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Eu acho que é pouco pelo montante de que nós estamos assumindo a responsabilidade. Por isso que nós tivemos essa medida cautelar de pedir o estudo, de pedir pareceres, de pedir o adiamento, para que nós possamos, inclusive, debruçar mais sobre esse tema, porque é um tema importante. E nós estamos falando de 35 anos. Na verdade, é um valor substancial, significativo, que, na verdade, nós podemos fazer, sim, essa regularização. Eu acredito que, inclusive, nós, a Câmara, vai contribuir nesse debate para produzir, de fato, esse relatório para saber se, de fato, o IPMT precisa ou não, presidente, desse aporte financeiro. Então, por isso que nós entendemos que não existe a necessidade de mudar esse pedido de vista e entendemos que existe a necessidade, sim, de nós termos um relatório atestado pela Câmara, lido pelos 19 vereadores. Eu acho que isso seria muito importante. Só para concluir, assim, só para concluir, eu não pedi para cancelar, só para antecipar a questão do pedido de vista, manter meu posicionamento em relação à certidão negativa para o convênio da Prefeitura, e eu quero ver qual consultoria está dizendo que vai ser um aporte de 4 bilhões, porque pelo documento oficial é 1 bilhão e 300 milhões. Então eu entendo que chegar e falar, então é importante. Mas respeito Vossa Excelência, com Vossa Excelência também, Vossa Excelência coloca um ponto de vista e coloca outro. Presidente, obrigado pela tranquilidade. Debate paralelo, porque esse assunto já foi debatido, não é a outra questão, vereador. Eu agradeço o espaço. Uma questão de ordem, até para esclarecimento, porque é uma discussão muito importante. O primeiro esclarecimento é que o vereador Salvador Soares minimiza o número de convênios falando 100 mil, 200 mil reais. Não, estamos falando em algo em torno de 100 milhões de reais, que foi o que a Prefeitura já realizou em convênios com o governo estadual e com o governo federal. Esse projeto, se rejeitado, põe em risco a celebração de convênios da ordem de 100 milhões de reais para mais. É esse o risco que Taubaté corre com essa atitude. E o outro é uma questão regimental, que daí coloco a Vossa Excelência, que o pedido de vista são 48 horas. Caso nós entrarmos no consenso de termos uma reunião extraordinária, eu acho que poderíamos, a exemplo dessa segunda-feira, fazermos uma reunião, uma sessão na segunda-feira para analisar esse projeto de muita importância para a cidade. Nós vamos analisar, talvez, na próxima segunda-feira, até porque nós temos, realmente, vereador Vidal, muitos projetos ainda a serem... Nós fizemos uma extraordinária, né? Está livre? Então, já fica convocada a Câmara Municipal na próxima segunda-feira, às 15 horas, ok? Declaro encerrada a presente sessão. Amanhã, 15 horas, sessão ordinária. Uma boa noite a todos.